Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, meu nome é Luana e essa é mais uma aula do Home Bio. E se você gosta de aulas como essa, que a gente discute ciências, siga o nosso canal e ative o sininho para receber mais. Bom, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os hormônios vegetais. E sim, os vegetais, eles têm hormônios. Quando falamos de hormônios, sempre pensamos na gente, Pensamos nos animais. Mas eles são essenciais para o desenvolvimento, e para um bom crescimento das plantas. Mas ao longo da aula nós vamos discutir mais isso. Bom, aqui está o nosso sumário, então nós vamos ver o que são os fitormônios, quais são os fitormônios e fazer alguns exercícios. Esses exercícios, eles não são difíceis, mas se você prestar atenção na aula, conseguir ir anotando, e você também tem a possibilidade de voltar naquela dúvida. Então, o bom crescimento e desenvolvimento de uma planta, ela depende de inúmeros fatores, os quais podem interferir direta ou indiretamente nesses processos. Além de adequada disponibilidade de água, de nutrientes e de radiação solar, uma planta ela necessita estar em equilíbrio hormonal também, para que os seus processos de crescimento, para o processo de desenvolvimento, não seja prejudicado. E nas plantas, o desenvolvimento ele é controlado por substâncias orgânicas, que são denominados fitormônios, ou também hormônios vegetais, é a mesma coisa. E é uma substância química biologicamente ativa, que é produzida por uma planta, que em baixas concentrações regula determinados processos fisiológicos, além de determinar alguns processos bioquímicos. Logo, os hormônios eles são, portanto, substâncias naturais produzidas pelo próprio vegetal, enquanto os termos regulador de crescimento ou regulador vegetal são empregados para todas as substâncias naturais, que são produzidas por fungos, por exemplo, ou artificiais, que possuem efeito no crescimento e desenvolvimento das plantas. Bom, eles são produzidos em determinadas regiões da planta e migram para outros locais onde exercem seus efeitos, que consistem na regulação do desenvolvimento em suas diversas manifestações, seja no crescimento, na floração, na frutificação, entre outros. E os fitormônios, eles atuam em pequenas quantidades e sobre células específicas, denominadas células-alvo do hormônio. E há 5 grupos principais de fitormônios, que são responsáveis pelo controle da divisão celular, do crescimento celular e da diferenciação das células, entre outras ações que são responsáveis. E são esses fitormônios: as auxinas, as giberelinas, as citocininas, o ácido abscísico e o etileno. E além desses fitormônios, são conhecidos recentemente, têm sido identificadas outras substâncias que também têm funções reguladoras. E esses hormônios, eles são essenciais, para um bom crescimento, para um bom desenvolvimento vegetal. E, inclusive, em situações de estresse vegetal, onde podem, ser empregados, para a redução dos efeitos negativos ocasionados pelo estresse. E, além disso, a quantidade requerida desses hormônios pelas plantas pode variar de acordo com o estágio de desenvolvimento e exigências da cultura, sendo essencial determinar esses períodos, para melhor manejo hormonal da lavoura, levando em consideração não só a quantidade desse hormônio, mas também os fatores que influenciam em sua produção, como os nutrientes chaves. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as características de cada um desses hormônios. E começando pelas auxinas, que são um grupo de fitormônios representados principalmente pelo ácido indoliliacético, que é a AIA. E essas substâncias produzidas nos ápices caulinares, em folhas jovens, em frutos e desenvolvimento de sementes, elas se deslocam ativamente com gasto de energia pelas células parenquimáticas que circundam os tecidos vasculares. E o deslocamento ele é polarizado. Significa, as auxinas elas se deslocam sempre dos locais onde são produzidas para as regiões inferiores das plantas. Um dos principais efeitos das auxinas é causar o alongamento das células recém-formadas, promovendo assim o seu crescimento. E o efeito ele depende da concentração desse fitormônio. Em concentrações adequadas, as auxinas elas promovem o crescimento máximo das células, e em concentrações excessivas, elas acabam inibindo o alongamento celular. E a sensibilidade das células às auxinas, varia nas diferentes partes da planta. Então, o caule, por exemplo, ele é menos sensível a esse fitormônio do que a raiz.
E por isso uma concentração de auxina que induz um crescimento ótimo do caule, ele terá efeito fortemente inibidor sobre o crescimento da raiz. Por outro lado, as concentrações de auxinas ótimas para o crescimento da raiz serão insuficientes para produzir efeitos no caule. E as auxinas elas estão envolvidas, né, na resposta adaptativa do caule de crescer em direção à fonte luminosa. É um fenômeno denominado fototropismo. A gente pode ver ele representado aqui nessa imagem que eu estou circulando aqui, que é o fototropismo positivo. É quando uma planta ela é iluminada, né, mais intensamente de um lado, e as auxinas elas fazem o quê? Elas migram para o lado oposto, menos iluminado, o que faz com que as células desse lado eles se alongarem mais, né, curvando o caule em direção à fonte luminosa. E é dessa maneira que as auxinas elas controlam a resposta adaptativa caulinar em crescer, né, em direção à luz. É o que a gente pode ver nessa imagem. As auxinas também são responsáveis pelo gravitropismo, ou também conhecido como geotropismo negativo, são exibidos pelos caules, a resposta adaptativa que os faz, né, crescer em sentido oposto ao da força da gravidade. É o que a gente pode ver representado nessa outra imagem aqui. Então, quando o caule ele é colocado em posição horizontal, as auxinas produzidas pela gema apical migram, né, para o lado voltado para o solo. Assim, as células desse lado se alongam mais que as do lado oposto, curvando o caule para cima. Então, as raízes, ao contrário dos caules, né, como a gente pode perceber, têm um gravitropismo positivo, crescendo no sentido da força da gravidade. Quando as auxinas migram para o lado voltado para o centro gravitacional da Terra, ocorre ali a inibição do alongamento celular, e não a estimulação, como no caule, né? Com isso, as células do lado oposto ao da concentração do hormônio se alongam mais e a raiz se curva, né, para baixo. Agora falando sobre a dominância apical e os outros efeitos, né, das auxinas. As auxinas produzidas na gema apical do caule, elas exercem uma forte inibição sobre as gemas laterais, mantendo-as em estado de dormência. E essa inibição ela é conhecida como dominância apical. E ela é interrompida quando elimina a gema apical de um ramo, né? E com isso, as gemas laterais, localizadas nas axilas das folhas, entram, né, em desenvolvimento, produzindo os ramos laterais. E se eliminarmos o meristema apical e aplicarmos a auxina na região cortada, o desenvolvimento das gemas laterais não ocorre, demonstrando que esse hormônio, né, é mesmo responsável pela inibição. E aquela técnica de poda, né, que é usada ali na jardinagem, ela consiste em eliminar meristemas apicais dos ramos para estimular a formação de ramos laterais. E as auxinas, elas também participam da formação dos frutos, né? Sementes em desenvolvimento, elas liberam auxinas, as quais atuam sobre a parede do ovário e levam ao desenvolvimento do fruto. E por isso, na maioria das espécies vegetais, né, se não ocorre a fecundação, as sementes não se formam, né, e o fruto ele acaba não se desenvolvendo também. E a aplicação de auxina sobre o ovário, né, de certas plantas permite o desenvolvimento do fruto sem a fecundação. E essa técnica ela tem sido utilizada para a produção, né, de frutos sem sementes, de maior valor comercial. A gente vê por aí, um bem famoso é a melancia, né? Melancia cheia de semente, mas com essa aplicação, a melancia já tem aí no comércio, né, a melancia sem semente. E há frutos patenocárpicos, né, naturais, como a banana, o limão Tahiti, que se formam sem a aplicação de auxinas. E, nesse caso, as células do ovário já produzem os hormônios em quantidade suficiente para estimular o desenvolvimento do fruto, mesmo sem a formação de sementes. E a queda natural das folhas, das flores, dos frutos, né, há um fenômeno conhecido como abscisão. Também está relacionado com as auxinas, né? Ao envelhecer, as flores, folhas, frutos produzem menos auxinas, cuja presença ela é necessária para evitar a queda. Então, fazendo um resumo geral das auxinas, né? O que ela faz? Ela vai estimular o alongamento celular, vai atuar no fototropismo, no geotropismo, na dominância apical e no desenvolvimento dos frutos. Ela é produzida no meristema apical do caule, nos primórdios foliares, nas folhas jovens, nos frutos e nas sementes em desenvolvimento. E o seu transporte ela ocorre por células do floema e também pelo parênquima associado. E aqui nós vamos falar sobre outro fito-hormônio, né, as giberelinas.
Então elas são produzidas no meristema apical do caule, né? Nas sementes em desenvolvimento e nos frutos, sendo transportada provavelmente pelo xilema e pelo floema. E um dos principais efeitos é promover o crescimento de caule, né, e das folhas, estimulando tanto as divisões quanto o alongamento celular. Algumas variedades de plantas têm baixa estatura, né, que são as variedades anãs, por não produzirem giberelinas em quantidades suficientes para promover o mesmo crescimento do caule presente nas variedades normais. E ao iniciar o desenvolvimento, né, do embrião vegetal, libera as giberelinas, né, que se fundem para todos os tecidos da semente, estimulando assim a síntese de enzimas, né, hidrolíticas. E elas degradam, né, as moléculas orgânicas armazenadas no endosperma e nos cotilédonos. Os produtos dessa degradação, principalmente açúcares e aminoácidos, são absorvidos pelas células do embrião e utilizados como matéria-prima, né, para o crescimento. E esse fito-hormônio, assim como as auxinas, levam ao desenvolvimento de frutos patenorcápicos. Em algumas espécies, como as uvas, né, em que a auxina é ineficaz para induzir a produção do fruto sem semente, a aplicação de giberelina produz esse efeito, né? Então, o resumo desse fito-hormônio é o que ela faz, né? Ele vai promover a germinação de semente, o desenvolvimento de brotos, estimula o alongamento do caule das folhas, da floração e o desenvolvimento de frutos. É produzido no meristema apical do caule, frutos e sementes em desenvolvimento. E é transportado pelo xilema e pelo floema. E agora nós vamos para o outro fito-hormônio, né? As citocininas. Então, são fito-hormônios que atuam em associação com as auxinas, né, estimulando a divisão celular, e elas estão presentes em locais da planta onde há grande proliferação celular, né, como sementes, em germinação, em frutos, folhas, em desenvolvimento e pontas de raízes também. E esses fito-hormônios são produzidos principalmente no ápice da raiz, né? E o seu transporte ocorre pelo xilema. E as citocinas atuam, né, em associação com as citocininas, atuam em associação com as auxinas no controle da dominância apical, né, com os efeitos antagônicos. Enquanto as auxinas elas inibem, né, o desenvolvimento das gemas laterais, as citocininas, elas provenientes das raízes, estimulam as gemas a se desenvolverem. Quando a gema apical é removida, a ação das auxinas cessa, né, e a ação da citocinina sobressai, assim induzindo o desenvolvimento das gemas laterais. Outro efeito desse fito-hormônio é retardar o envelhecimento da planta. Então, as plantas elas se mantêm vivas, né, por mais tempo. Quando se adicionam citocininas à água dos vasos, né, ou ocorre a pulverização, né, às flores com solução contendo esse fito-hormônio. Então, o que a citocinina faz, né? Ela vai estimular as divisões celulares e o desenvolvimento de gemas, participa da diferenciação dos tecidos e retarda o envelhecimento dos órgãos. Ela é produzida no ápice da raiz principalmente, e ela é transportada ali pelo xilema. Agora nós vamos ver outro fito-hormônio, que é o ácido abscísico. Bom, esse fito-hormônio ele é responsável, né, pela interrupção do crescimento das plantas no inverno, atuando também quando a planta ela é submetida a situações adversas, como, por exemplo, a falta de água, né? Nessas condições, as raízes da planta aumenta a síntese desse fito-hormônio pelo xilema, chega até as folhas. A presença desse fito-hormônio leva, né, as células guarda dos estômatos a eliminar potássio e perder água também, né, fechando o ostilo. Outro efeito do ácido abscísico é causar a dormência de sementes, o que impede a sua germinação prematura. E embriões de milho, né, geneticamente incapazes de produzir ácido abscísico não apresentam dormência, né, germinam ainda na espiga. Em regiões áridas, as sementes de muitas plantas só germinam depois de lavadas, né, com água da chuva, que remove o excesso desse ácido abscísico nelas presentes. Então, o que esse fito-hormônio faz? Promove a dormência de gemas, né, e de sementes, induz o envelhecimento de folhas, flores e frutos, induz o fechamento de estômatos. É produzido nas folhas e nas sementes. O seu transporte ocorre ali pelo floema, nas folhas, né, e pelo xilema nas raízes. Indo para o último fito-hormônio, né,
que é o etileno. Para mim, o etileno é um fito-hormônio mais que eu consigo associar, né, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Com certeza você já viu alguém enrolando ali aquela fruta com jornal, com alguma outra coisa, né? Que faz com que o etileno fique mais presente, né? Amadurecendo aquela fruta. Então vamos ver sobre o etileno. Então ele é uma substância gasosa que é produzida em diversas partes da planta e que provavelmente se distribui por difusão, né, pelos espaços intercelulares. E o seu principal efeito é induzir o amadurecimento dos frutos. E por isso ele é utilizado no comércio de frutas, né? Outro efeito do etileno é participar da abscisão, né, das folhas junto com as auxinas. Na região de clima temperado, a concentração de auxina nas folhas de certas plantas diminui no outono, né? E isso leva à produção do etileno, que é responsável direto pela queda das folhas. Então, o que o etileno faz? Ele vai estimular o amadurecimento dos frutos, né? Atua na queda natural das folhas e também dos frutos. Ele é produzido em diversas partes da planta e esse transporte ele ocorre por difusão pelos espaços entre as células. Bom, e agora nós vamos para os exercícios. Bom, primeiro exercício. Embaixo de cada um deles, né, vai estar de onde ele foi retirado. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases da questão 1, né, a 3. Então, as alternativas da questão 1 a 3 vai ser ácido abscísico, citocinina, auxina e etileno. Então, questão 1. Um agricultor interessado em obter frutos sem sementes deveria pulverizar ácido abscísico, citocinina, auxina ou etileno. A gente falou sobre frutos sem sementes, né? Quando a gente quer produzir, né, que tem um grande valor comercial, a gente falou sobre qual fito-hormônio, né? A gente falou sobre a auxina, então seria a letra B. Questão 2. Um comerciante interessado em estimular o amadurecimento de frutos deveria tratá-los com... Essa aqui é a mais fácil, que foi o último fito-hormônio que a gente viu, né? Quando a gente quer amadurecer o fruto, a gente pensa logo no etileno. Questão 3. Um biólogo interessado em estimular a aplicação de células vegetais em culturas de tecidos deve tratar as células com ácido abscísico, citocinina, auxina ou etileno. E a gente sabe que é com a citocinina, faz aquela multiplicação de células vegetais. Bom, a questão 4. As plantas, assim como os animais, possuem em seu corpo substâncias que regulam seu desenvolvimento e crescimento, que são os hormônios. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome do hormônio vegetal relacionado com o fechamento estomático. E a gente viu, né, que a função desse fechamento automático era do ácido abscísico. Então não era da auxina, não era da citocinina, nem do etileno e nem da gibberelina. Questão 5. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do hormônio vegetal que atua estimulando a maturação de frutos. Essa aqui também tá bem simples, né? A maturação de frutos também está relacionado com o etileno. Questão 6. Questão 6, que é da UFMS. Atualmente são conhecidas 5 categorias de hormônios vegetais que atuam sobre o desenvolvimento das plantas. Sabe-se que esses hormônios têm formas de atuação e funções diferentes. Identifique entre as alternativas abaixo aquela que está correta. Bom, alternativa A. As gibberelinas são produzidas no meristema apical do caule e inibem gemas laterais, impedindo o surgimento de ramos na planta. B. As auxinas são produzidas principalmente nas raízes e estimulam o crescimento de caule e folhas. C. O etileno é uma substância líquida produzida pelas folhas e desempenha um importante papel no crescimento das raízes. D. O ácido abscísico atua no crescimento das diferentes partes da planta, bem como exerce um importante papel como estimulador na germinação de sementes. E último, as citocininas produzidas nas raízes e transportadas pelo xilema para as demais partes da planta estimulam a divisão celular. A gente pode ver que a questão certa é a questão E, né? As citocininas elas são sintetizadas no ápice radicular, transportadas via xilema e atuam na divisão celular, no desenvolvimento das gemas laterais e no atraso da senescência, né? Do envelhecimento. Questão E. 7, que é da UFRN. Quando o nível da auxina de uma folha baixa, né, acentuadamente, pode-se pressupor que essa folha esteja em plena atividade
fotossintética, em estágio de primórdio, em plena maturação, entrando na fase de distensão ou atingindo a fase de senescente. Então, a gente pode concluir, né, que a folha ela está na sua fase senescente, pois a auxina ela é produzida nos primórdios foliares e em folhas jovens. Letra E, então. Questão 8. Carros frigoríficos são usados para transportar frutos a grande distância, né, sem que amadureçam. Isso é possível, pois A. Acelera o processo de respiração e aumenta a auxina. B. Inibe a síntese de gás etileno e reduz a respiração. C. Aumenta a quantidade de ácidos e interrompe a fotossíntese. D. Inibe a decomposição de clorofila e aumenta a produção de etileno. E. Inibe a respiração e acelera a fotossíntese. Aí a gente pode ver que é a letra B, né? O etileno ele é um hormônio vegetal que estimula o amadurecimento dos frutos, como a gente viu anteriormente, e por ser um hormônio gasoso, as baixas temperaturas inibem a sua liberação, e por isso, quando queremos que as frutas elas durem mais tempo, né, a gente coloca elas na geladeira. E por esse motivo, e quando é necessário transportar, né, a longa distância as frutas, são usados os caminhões frigoríficos, né, devido à sua baixa temperatura. Bom, então esses foram nossos exercícios, e aqui estão a referência, né? Mais Soja, Brasil Escola, Mundo Educação e a Biologia Moderna de Amabis e Marto. Espero que vocês tenham gostado da aula, deixe o seu like e siga o nosso canal também. Muito obrigada pela sua atenção.